Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos retomar, então, o nosso estudo, né, a partir de problemas urbanos. Na aula anterior, nós tínhamos conversado, deixa eu abrir até aqui o slide, para a gente poder fazer essa retomada, né, bem certinho, a partir daqui, né. A nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre falta de moradia, segregação socioespacial, nós falamos sobre gentrificação, né? E nós estávamos falando sobre demais problemas urbanos, né? Que acabavam aplacando aí a nossa sociedade. Então, como a nossa temática foi problemas sociais, retomando dessa parte, nós estávamos conversando sobre como o espaço urbano ele acaba sendo separado em áreas de população, de moradia de população mais rica e áreas, né, que são colocadas como destinadas à população, né, de alta renda. Então, geralmente na nossa cidade nós temos mesmo, né, essa forma, né, de divisão entre bairros ricos e bairros pobres. E muitas vezes essa segregação ela é feita por separação, por exemplo, apenas de um muro, né, que separa uma área da outra. Então, a segregação urbana é um dos problemas que nós temos enquanto, né, problema urbano. Junto a ele, nós temos um outro chamado de especulação imobiliária. A especulação imobiliária, daí ela está ligada, né, exatamente a imobiliária da cidade, né, colocar preços em áreas da cidade mais caro do que em outras áreas, tornando inacessível para a grande massa populacional que não pode morar, por exemplo, em certos espaços urbanos, por ser, né, de classe média ou ter um menor poder aquisitivo, né? E isso faz com que haja o que nós chamamos antes de segregação urbana ou segregação socioespacial. Já perante essa temática, nós temos também nessa questão imobiliária, por exemplo, né, a compra, né, de uma parcela da sociedade de lotes. Eles vão lá, compram lotes e eles acabam ficando vagos por um determinado período de tempo e, às vezes, as pessoas não conseguem construir nesse terreno. Esse motivo dele estar vago, né, ele pode ter dois principais motivos. Um deles é a falta de poder aquisitivo da população, né, que possui o terreno e que às vezes comprou o terreno, mas não teve umas condições, né, financeiras para estar construindo a sua habitação nele. E a segunda, né, o segundo motivo de se deixar os lotes vagos seriam também pela espera da valorização desse terreno, desse lote, para que ele fique mais caro para posteriormente ser vendido, né, por um valor bem acima daquilo que foi comprado. Então, tem gente que deixa 5, 10 anos, né, os lotes vagos, esses terrenos que comprou vago, para ver se ele acaba, né, subindo de valor comercial aí, né, para possivelmente, né, conseguir uma renda aí extra com ele. Só que esses lotes que estão vagos, geralmente eles têm alguns problemas, né, que o envolvem. O mato alto, o acúmulo de lixo, vira foco de doença, como, por exemplo, né, prolifera a dengue. E nem sempre, né, essas pessoas que possuem esses lotes vagos, eles têm as condições para poder manter, né, a organização desse terreno. Sem dizer também que muitos vizinhos, né, as pessoas que nem moram muito próximo a esses terrenos, acabam aí por indo jogar lá, né? Como é que fala? Restos, né, de construção, garrafas PET, pneus e outros, né, outras coisas aí que acabam virando esses terrenos, né, uns certos lixões aí. Então, é bem perigoso. Eu coloquei aqui que à medida que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas, de fácil acesso na cidade, acaba, né, tornando-se mais caros, o que contribui, né, que grande maioria da população mais pobre
busque, né, cada vez morar mais longe dos centros da cidade, indo, né, para umas regiões que nós vamos chamar aí de periféricas. Então, em grandes centros urbanos, nós temos umas áreas mais periféricas que são chamadas de favelas ou cortiços, que são habitações, casas, né, coletivas, normalmente em regiões que são bem desvalorizadas na cidade, ou até de ocupação clandestina. Então, quando é de ocupação clandestina, ela não tem toda a infraestrutura, né, urbana adequada para uma moradia, né? Então, essas favelas, esses cortiços, estão ali sem, né, a distribuição de água, de energia, de sistema de telefonia, sem sistema de esgoto, né? Então, não é adequado para moradia. E como muitos deles são de invasão, então são ocupados de forma irregular, levando muitas vezes dessas pessoas serem despejadas dessas localidades. Então, estarem na insegurança de qualquer momento, né, chegar a polícia e retirá-las, né, dessa localidade. Mas, tanto em São Paulo quanto em Rio de Janeiro, nós temos grandes favelas. Por exemplo, a favela de Paraisópolis, né, que a gente já comentou em aula, que tem mais aí de 200 mil habitantes só na favela de Paraisópolis, né? Então, é algo realmente bem maior, né, do que a nossa percepção, porque se a gente for avaliar a cidade de Itapeva, por exemplo, ela tem menos de 100 mil habitantes, tem 98 mil habitantes. Itapetininga tem por volta de 200 mil habitantes. E mesmo assim não é do tamanho de Paraisópolis, de apenas uma favela, né, da região metropolitana de São Paulo, tá bem? Quando essas habitações, por exemplo, estão relacionadas ao Rio de Janeiro, vocês já devem ter percebido, como a favela do Vidigal, por exemplo, ela fica em área de morro. E esses morros com grande declividade, em períodos de grande chuva, né, ela é perigoso ainda desabamento de terra, né? Então, vocês já devem ter visto algumas catástrofes sendo, né, divulgadas aí de janeiro a março, que são períodos de maior quantidade de chuva, aonde essas pessoas que moram em morro sofrem aí, por exemplo, né, com o desabamento das suas casas. O deslizamento de terra no morro acaba levando, né, várias moradias e soterrando pessoas que perdem as suas vidas aí por conta, então, né, da declividade do terreno que os morros têm e essas habitações irregulares, sem nenhum, né, tipo de engenharamento, né? Bom, segundo o IBGE, atualmente, mais de 11,4 milhões de pessoas no Brasil moram em áreas de favela. E a favela, é claro, não é algo, né, apenas localizados aí em grandes metrópoles como São Paulo, como Rio de Janeiro. Nós também temos favelas em cidades menores, como é o caso, então, de Itapeva, de Itararé, até mesmo Buri. Nós temos ali umas habitações, né, que são, né, de pessoas realmente muito humildes e que não tem nenhuma infraestrutura, né, em locais periféricos, muitas vezes perigoso, próximos, né, a regiões de esgoto, por exemplo, como acontece, por exemplo, em Itapeva, nós temos, né, uma área ali que é chamada, né, de favela do Pilão d'Água, que ela fica no local onde passa, onde escoa, né, os dejetos da cidade, né? Além dele ser perigoso para a saúde das pessoas, né, ainda é de ocupação irregular. Então, é algo que realmente é perigoso para as pessoas. Eu coloquei aqui, só para a gente lembrar da aula anterior, eu coloquei as imagens ali referente à segregação socioespacial, que é essa segregação urbana, né? Onde de um lado vocês vão ver as grandes, né, construções aí, grandes prédios, né, o crescimento da cidade no sentido vertical, mas também o crescimento, né, dos cortiços e favelas, né, de uma forma horizontal, aonde vocês podem perceber que na imagem a gente já identifica, né, a falta de infraestrutura dessas casas, tá bem? Nessa imagem lateral, do lado direito, vocês vão enxergar aqui muros altos, né, que vão separar, ou seja, vão segregar
uma área nobre da cidade, vamos chamar ela de condomínio fechado, e o outro lado da cidade composta, então, né, por casas mais humildes. Seria um exemplo, uma caricatura, né, que foi colocada no vestibular, indicando a segregação urbana mesmo. De um lado, nós temos a população rica e do outro lado, a população pobre, divididas, segregadas apenas por um muro, né, e arames farpados. Isso está virando cada vez mais comum nas nossas sociedades. A construção de condomínios fechados que levam a acreditar, né, uma parcela da população que eles estão protegidos da criminalidade, né, protegidos aí com muros altos, em torno das suas residências, como a gente pode ver nas duas imagens, tá? Bom, eu coloquei algumas charges retiradas, então, de vestibulares de problemas urbanos. Aqui eu coloquei que a monocultura, né, os grandes latifundiários acabam utilizando maquinários grandes, causando desemprego, né, no campo. E isso vão deixando as enxadas paradas, né, no caso do latifúndio. E as enxadas paradas vão provocar cidades inchadas e paradas na área urbana, lotado de pessoas procurando seu emprego, né, com trânsitos caóticos, muitos prédios, né, que vão acabar abarcando aí essa quantidade de pessoas que moravam antes no campo e tiveram que migrar, o êxodo rural, né, migrar para a cidade em busca, né, de emprego. Aqui eu coloquei duas imagens, né? Essa primeira e a segunda, elas vão falar um trecho, então, da Constituição brasileira, onde fala: todo brasileiro tem direito à moradia. E o cara, né, morando ali no caixote, né, fala assim, na caixa de papelão, perdão, fala assim: tô ligado. Quer dizer, está escrito, mas, né, a gente não tem realmente o direito à moradia. E aqui, né, as crianças pedem para o pai: papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. O pai, né, e os filhos cobertos ali com jornais, fazendo também como fala, uma crítica, né, a essa questão que todo brasileiro tem direito à moradia, mas quantas pessoas não moram embaixo das pontes, né? Aqui, outra situação também de grande metrópole é porque se recebia muitos imigrantes, né, que saíam da região Nordeste, por isso o chapéuzinho, vocês devem reconhecer, e os cactos, né? As pessoas saindo, então, da região nordestina e vindo para o estado de São Paulo, por causa da seca, por falta da água, né? E a crítica aqui, ela vai dizer que os paulistas, né, o paulistano, perdão, saindo ali de São Paulo e indo em direção em outras regiões, porque ele também está fugindo, né, da seca de São Paulo. Porque isso está relacionado à questão de falta de água, né, o recenseamento que estão fazendo, né, de água por conta aí dos meses que vão baixando, né, o nível de água no estado de São Paulo, e daí tem que fazer esse revezamento, né? Tem dias que não tem água na madrugada, tem dias que não tem à tarde, outros dias de manhã, e assim, né, vai tendo que fazer uma certa logística, né, para que não falte água para a comunidade. Mas é uma realidade já presente na cidade de São Paulo, que esse ano possivelmente vai ter que fazer, né, esse rodízio de novo de distribuição de água, porque nós estamos em maio e os reservatórios de água já baixaram, tá bem? O mapa da violência. O que mais se fala de violência, então, dentro de uma região metropolitana? Da omissão dos políticos, né, das crises que ocorrem dentro da sociedade, da educação precária, da corrupção, da exclusão, da desigualdade social, a desestruturação familiar, o desemprego massivo, o tráfico, né, de drogas, o preconceito e assim por diante. Esse questionamento é uma das situações que no próximo slide a gente vai dialogar. É a questão do trânsito, né? Então, a gente marca assim,
A mulher, né, tá aqui o solzinho para a gente verificar que é de manhã, né? Buzinas aqui, vários carros, né, para fora da garagem da senhora. E daí ela fala com o marido: bom trabalho, querido. E do lado, né, ela fala: nossa, já voltou, né? E ele ainda nem saiu e já anoiteceu. E ele não consegue enfrentar o tráfego, daí, né? Não é tráfego, o tráfego, né, da grande cidade metropolitana. Tá bem? Bom, vamos destacar então isso aqui com a professora. Violência urbana. O crescimento desordenado das cidades intensificou o problema da violência urbana. É correto dizer que essa situação acontece em função da fome, da miséria, do desemprego, que são encontrados principalmente nos países que são subdesenvolvidos. É uma característica do país pobre, quando há um crescimento desordenado das cidades, que a violência seja parte, então, desse crescimento desordenado, porque não tem emprego para todo mundo, né? Falta de políticas públicas para esses, né, que se encontram, então, em fase de ajuda, de assistencialismo, né, para se manter, e acaba, né, gerando cada vez mais violência. Tanto que eu destaquei aqui. No Brasil, a violência urbana, ela é reflexo das políticas públicas que são ineficientes, que não resolvem as situações de risco e não conseguem sanar as lacunas do desenvolvimento dos cidadãos. Você consegue perceber, né? Quando você começa a ouvir, houve assalto, houve chacina, massacre, não sei o quê, essas palavras que vão entrando aí nas mídias e acabam entrando nas redes sociais e nas reportagens e vão, né, sendo absorvidas por nós. Nossa, mas aonde que aconteceu essa chacina? Aonde aconteceu esse ato de violência, né? Você vai verificar ali, é num grande centro urbano. Parece uma característica mesmo impregnada ali, né, nessa falta, né, de política pública que seja eficiente, né, para dar segurança, então, para a população local, né. Eu coloquei aqui, todos estão vulneráveis aos crimes que ocorrem, principalmente nas grandes cidades. Diariamente tem-se notícias de assassinatos, assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência. Esse fato contribui bastante para que a população fique com medo e o que é pior, muitos já não confiam na segurança pública. Então, esse é um dos problemas que a gente tem identificado, né? A desconfiança da população em relação à segurança pública, aos policiais, né? Você vem identificando aí há algum tempo essas frases, né, que acabam impactando, né? Que a polícia não fez nada, aconteceu, meu filho sumiu, a minha vizinha, né, foi violentada, aconteceu aí uma agressão do marido para com a mulher e a polícia não veio, né? A gente escuta muito isso porque às vezes a gente até vivencia isso, né, no nosso meio. A gente observa, né, que acontece às vezes algumas falhas, mas é porque também falta investimento, né? Tem que se investir num retreinamento, né, para esse grupo. Eles precisam de aparato, né? Quando você vê, por exemplo, uma questão daquela que aconteceu em Jacarezinho, né? Você dá um choque nas pessoas, porque o ato de violência, né, parte das duas partes, né? A forma da entrada da polícia no Jacarezinho, a forma que a polícia é recebida, né? Ao invés das prisões, né? As mortes, né? Das pessoas que eles dizem ser suspeitos, né? Dos atos que eles foram lá aprender, né, as pessoas por alguns atos criminosos, e você observa, né, na hora que vai retirar, né, os armamentos, né, você observa o armamento da polícia e observa, né, os armamentos do pessoal, né, os acusados, né, ali de criminalidade, sai um armamento ali muito superior daquele que a polícia tem. Você fala, mas como assim, né? Parece que o crime, né, realmente é crime organizado. Eles estão ali, né, com armamentos pesados, realmente armamentos às vezes de guerra, em comparação, né, com o armamento que a polícia tem, né, que muitas vezes é bem inferior daquele da criminalidade.
Então, é algo bem complicado. Bom, eu coloquei aqui um outro problema, fora a criminalidade, a gente pode dar mais ênfase depois na hora das imagens que eu coloquei, né? Na mobilidade urbana, problemas e soluções. Depois eu já vou colocar ali o vídeo para a gente, já deixei ali meio no gatilho, né? Mas a mobilidade é a questão da locomoção mesmo das pessoas pela cidade, né? A gente vê que numa cidade pequena, nós já temos ali algumas barreiras para locomoção para um certo tipo, né, de pessoas da nossa sociedade. Aqueles, por exemplo, que não gostariam de utilizar o automóvel ou não têm moto e gostaria de usar, por exemplo, bicicleta. Na minha cidade, na cidade de Tararé, na cidade de Buri, eu não vejo ciclovias pela cidade inteira para que as pessoas que usam a bicicleta ou bike, como se chama hoje, né, os outros, né, chamam de maneiras diferentes, para que eles possam se locomover pela cidade de segurança, né? Se numa cidade pequena já é caótico, às vezes, certos horários, né? Em Itapeva, ali, por exemplo, depois das 4h30 da tarde, próximo onde eu moro, no Jardim Maringá, na região ali da parte da Caspidade, no centro da cidade, fica ali um acumulado de carros e fica meio demorado, até difícil da locomoção. Mas, por exemplo, né, se a gente tem ali uma moto, facilita um pouco. Se a gente tem uma bicicleta, por exemplo, também pode facilitar essa locomoção. Mas e o perigo? Né? É muito perigoso. A gente vê casos, né, de pessoas que estavam em bicicletas ou em moto e que acabam sendo, né, se envolvendo em problemas no trânsito, acabam, né, sofrendo acidentes de trânsito, porque não tem, né, vias ali para que se possam locomover em segurança, principalmente para quem usa, né, a bike, vamos chamar assim, tá? Em vez de bicicleta, chama de bike, tá tudo bem, professora, né? Então, ciclos, né, circuitos para o pessoal da bike seria importante aí uma forma de saída. É claro que a gente vai ver outras situações ali, mas uma é dessas que a professora vai destacar. Então, eu coloquei aqui. A mobilidade urbana pode ser caracterizada como maneira que as pessoas utilizam para se locomoverem. Para a realização de uma análise avaliativa da mobilidade urbana, é necessário levar em conta os seguintes fatores: a organização territorial. Primeiro, que a gente sabe que as nossas cidades, principalmente do interior, ela vai crescendo de uma forma desorganizada, né? Ela não foi uma cidade planejada, feita no papel ali, né? Um arquiteto, um engenheiro que construiu no papel para a cidade ir se expandindo. Muito pelo contrário. Se você vai em Itapé, vai em Tararé, Buri, você vai ver, então, calçadas pequenininhas, calçadas maiores, ruas mais largas, ruas mais estreitas, o que deixa claro que a nossa cidade foi crescendo de uma forma desorganizada. E essa desorganização territorial é algo bem típico das nossas cidades do interior, tá bem? A intensidade do fluxo de automóveis nas vias de transporte da cidade, né? Na minha cidade, a gente já consegue reparar, onde eu moro, em Itapeva, já dá para a gente notar essa quantidade, o aumento, né, no volume de carros em certos horários. De manhã, ali, por volta das 7 horas, à tarde, ali, depois das 4h30, né? Você vai vendo um volume maior de carros e ali até, muitas vezes, alguns acidentes ocorrendo em partes, né, da cidade, principalmente envolvendo motos. Eu vou reforçar essa parte, né? Porque eu sei que muitas vezes, né, a gente está ali numa idade que pensa, mais para frente eu quero ter um automóvel, eu quero ter um carro. Então, para vocês já ficarem cientes que esse tipo de transporte ele se envolve, né, em muitos acidentes, mas não porque a pessoa que está dirigindo causa o acidente. Tanto que a gente fala, né, hoje na direção, esqueci o nome, uma direção defensiva, sabe? Onde você acaba dirigindo por você e pelo outro, porque né, tem pessoas que não se atentam muito às regras de trânsito, atravessam os sinais vermelhos, né? No amarelo, que a atenção já quer correr, né? Pensa que dá tempo e acaba, né, causando acidentes muito graves aí, principalmente, como eu falei para vocês, envolvendo moto, né? O carro, né, ele tem um peso, né, superior e acaba aí causando catástrofes nesse sentido. Bom, tipos de transportes utilizados. Como eu falei para vocês,
nós temos em grandes centros urbanos, misturado lá, né? Nós temos transportes públicos, que são os ônibus, nós temos o transporte pessoal, que pode ser a moto, pode ser o carro, nós temos, né, o transporte de mercadorias através de caminhão e outros derivados dele. Nós temos, por exemplo, São Paulo, opção de metrô, de trens, né? Ainda tem trem, viu, gente? Fazendo ali a transposição, principalmente da Estação da Luz. E a nossa região, ela não dá uma outra opção, por exemplo, por hidrovia, né? Via rio, nós não temos rios caudalosos para esse tipo de transporte. E na situação, por exemplo, de transporte, por exemplo, de avião, nós temos em algumas localidades específicas no Brasil aeroportos, né, que fazem aí como fala, o trato nesse sentido desse transporte. Então, Curitiba, Florianópolis, né, São Paulo, então em algumas capitais nós temos aí esse meio de transporte bem difundido, mas não é em todo o Brasil, né, é em áreas específicas. No contexto brasileiro, como problemas de mobilidade urbana, podemos citar a sobrecarga do espaço. Muitos carros, muitos veículos, né, em certos períodos do dia, né, tudo ali causando um trânsito. A limitação de fluxo de pessoas e mercadorias, né, então, vias ali para onde as pessoas podem passar sem se preocupar, por exemplo, com atropelamentos, né. Então, nós temos regras rígidas nesse sentido, mas mesmo assim nós temos graves problemas de acidentes com pedestres, tá bem? Alto índice de acidentes fatais. Por incrível que pareça, quando a gente vai fazer a análise de faixa etária que mais se envolve em acidente, geralmente ela está ali em volta de 18 a 24 anos, né? Muitos deles de sexo masculino. O número de acidentes envolvendo ali homens de 18 a 24 anos é bem superior, né, do que nas outras faixas etárias, né? Isso nos deixa, né, imaginando que pode ter ali uma certa inexperiência, maturidade, né, uma falta ali, né, de consciência na direção também, nessa direção defensiva que a gente fala. A ineficiência do transporte público é um problema também. Por quê? Tem agora, numa situação de transporte que eu preciso, por exemplo, ir para Taquarivaí, ou preciso ir, por exemplo, para Itararé, saindo de Itapeva para essas duas cidades, reduziu-se muito o número de horários de ônibus para ir para essas duas cidades, mas reduziu-se de forma drástica mesmo, principalmente por causa da pandemia. Daí o que acontece? Esses meios de transporte, o horário que tem, ele é extremamente lotado, né? Se tem ali, por exemplo, 54 lugares no ônibus, né? Fala-se que pode estar até 78 pessoas, né? Ali, por exemplo, em pé. Imagina, gente, a sobrecarga de pessoas dentro do transporte público. É muito grande, principalmente agora, no período de pandemia. Você dá uma olhada no telejornal de manhã, né? Qualquer canal, né, que fale aí sobre o transporte público do Estado, vocês vão perceber que estão extremamente lotados, mesmo no período de pandemia, não tendo, né, realmente essa eficácia, né, do afastamento das pessoas de 1 a 2 metros, não tem, né? É todo mundo ali coladinho no período de pandemia, tendo que trabalhar numa eficiência mesmo desse acompanhamento do transporte público no período da pandemia, tá ok? A mesma coisa acontece, por exemplo, nos metrôs de São Paulo, quando você olha assim, certos horários de pico, é extremamente lotado, né? É ali, né, axila com axila, todo mundo grudadinho, é bem ineficiente. E o transporte também, que é muito poluente, né? Ele vai causar ali grandes danos para o meio ambiente. Então, há investimentos, né, de alguns governos já aqui brasileiros que estão procurando, né, algumas reformas, né, nessa questão do transporte público para adquirir meios de transporte que sejam menos poluentes. Bom, podemos destacar ainda a ausência de política pública, que a gente fica esperando do político, né, fazer alguma coisa por nós,
para a melhoria do transporte público, que resulta, consequentemente, na procura por meio de transporte particular. Isso gera um ciclo vicioso, pois quanto mais carros há nas ruas, mais difícil se torna a implementação da mobilidade urbana eficiente, além de que acontece o aumento na emissão do dióxido de carbono. A falta da mobilidade urbana, né, ou de um fluxo de transporte mais eficiente no Brasil, é um problema que não é de agora, ele já é recorrente. Existem, porém, algumas propostas de solução desse problema que merece a atenção de todos os moradores das grandes cidades. Veículos a trilho, como é o caso do metrô, é uma alternativa eficiente e energia limpa. Há ainda o ônibus limpo, que usa um combustível alternativo para não poluir. Ciclovias, né, que seria uma ótima opção de transporte, além de fazer bem à saúde da população. Professora, será que isso também vai vir para o interior, né, para as nossas cidades pequenas? Há estudos, né, da troca de muitos ônibus do estado de São Paulo, né, desses acordos assinados por muitos anos aí, de transportes que utilizem a energia limpa. Mas sempre eles têm prazos de 10 anos, até mais, para estar entrando, né, dentro das normas. Então, para a nossa região, né, a única coisa que a gente ouve falar é na melhoria das estradas, das rodovias, né, que é tampar buraquinho e tal. Mas na mobilidade mesmo, enquanto melhoria no sistema de transporte, nada, né? Tanto que os trens mesmo que passavam ali entre as nossas cidades do interior, hoje só fazem, né, levas de cargas de mercadorias. Ainda, em algumas regiões ainda, ela por onde passa, passam por assaltos. Então, que vai inviabilizando cada vez mais o uso de trens. Mas, né, os trens que nós temos, né, da antiga ANL, elas ainda são trens que estão meio sucateados, né, que estão muito velhos e que não servem para transporte humano, tá bem? Parece que nas nossas regiões, né, daqui do interior, o trem, ele é algo assim, tipo, difícil de se ver, né, circular. É algo assim, bem difícil da gente ver sendo utilizado para qualquer fins, né? Coloquei algumas imagens para vocês, tá bem? Para a gente discutir mais algumas situações. A gente fala que a nascente do rio, ele é uma fonte de água que deve ser preservada no Brasil. Que a Mata Atlântica, ela é uma fonte de oxigênio que deve ser preservada no Brasil. E outra coisa é a bolsão de pobreza, que são as favelas, que elas são preservadas no Brasil porque são fonte de votos. Parece, né, uma sátira, mas é uma sátira com uma crítica ali presente nela. Quer dizer, grandes áreas de preservação no Brasil, por que que não se soluciona, né, os problemas da favelização, né, brasileira? Porque é ali que se vira, né, fontes de votos de candidatos em períodos políticos. Por quê? Ali há a promessa, né? Ah, eu vou melhorar tal coisa, ah, eu vou melhorar tal coisa, né? E fica sempre naquela promessa, né? E se mantém ali, né? Faz pequenas melhorias, mas se deixa ali bastante coisa precária para que sempre tenha uma fonte de voto ali. Também é uma sátira que eu tirei de vestibular para vocês que estão em terceiro. Aqui, a questão da violência que nós falamos nos slides anteriores, também estão presentes aqui nessa sátira que eu coloquei. Aqui está, estabelecimento fechado, motivo, cansei de ser assaltado. Então, o dono do estabelecimento, ele acaba fechando a sua loja, o seu comércio, por quê? Né? Duas pessoas aqui no diálogo já demonstram que assaltaram uma pessoa no mesmo dia. Por exemplo, aqui, ó. Estranho, o cara parecia tão bem disposto quando eu estive aqui ontem pela manhã, quer dizer, ele foi assaltar ele pela manhã ontem. E esse aqui, quando eu passei mais tarde à noite também. Quer dizer, quantas vezes as pessoas precisam ser assaltadas para ter que mudar de local o seu negócio ou fechar o seu negócio, porque, né, passa pela violência e criminalidade das grandes metrópoles. Aqui, né, eu coloquei os imobiliários, né, ali com a justiça cega, né, não percebendo o jogo imobiliário versus o povo, né, das periferias.
cada vez mais avançando, né, as regiões prediais nas cidades e empurrando, né, a população mais pobre para mais longe dos centros urbanos. Aqui, no Dia da Mundial da Limpeza dos Rios e Praias, né? Dois irmãos, né, conversando ali, imaginei que fosse dois irmãos, mas pode ser dois colegas também, conversando ali, né, à beira de um córrego, né, aonde está, né, sendo colocado, né, nesse rio, os dejetos, né, da cidade. Daí ela fala assim, puxa, por onde podemos começar a limpeza? E o menino fala, tinha que ser pela consciência das pessoas. Aonde se viu, né, jogar os dejetos da cidade diretamente, né, no rio, sem nenhum tipo de sistema de esgoto, né, para coletar esse dejeto, né, e fazer a decantação, né, para poder preservar as hidrografias locais. Aqui, um outro comentário sobre toda essas ruas, né, que são abandonadas aí pelas políticas públicas, né, para manutenção. Então, aqui. Mas que abandono? Sua cidade não tem prefeito, não? Daí ele, tem, é só enrolando o povo, empurrando com a barriga. Então, né, a cidade totalmente depredada ali, porque os governantes, né, não olham para a cidade, mas olham assim, porque a cidade lhe oferece, que é, né, ali o dinheiro. Eu coloquei aqui algumas situações de deslizamento de terra, de enchente. Então, deixa a professora tentar, como é que fala? Observar junto a vocês a precariedade dessas construções, né? Quando a gente olha essas três situações, né? Essa aqui é bem comum na cidade de Itapeva, tá, gente? Principalmente ali perto do fórum, né? Perto ali como é que eu vou dizer? Do fórum, da loja 100, nós temos um caso exatamente assim que acontece naquela via, né? A força da água em tempo de chuvarada, ela é tão grande que os encanamentos, né, que são grandes tubos de cimento por onde passa a água, né, ali umas galerias, ela não suporta a quantidade de fluxo de água e cede o asfalto e desliza, então, aquela terra. Então, Itapeva, toda vez se fala, né, quando tem campanhas políticas, da melhoria que serão realizadas nas vias públicas e na questão, então, das galerias que estão absorvendo a quantidade de água de todas as partes mais altas da cidade, que acabam descendo em direção àquela parte mais baixa, que é onde está o fórum, onde está ali o camelódromo, Itapeva. Gente, realmente é algo assim desesperador. Tem um outro ponto que também é bem baixo, que fica ali onde a gente chama de mercadão municipal, onde vende frutas, verduras. É um mercadão grande que tem, descendo ali também, onde fica o camelô e tal, descendo mais um pouco, nós temos o mercadão. Então, são os pontos principais aonde a água de todas as partes mais altas da cidade vão descendo para aquelas áreas. Ali, se tiver um momento de chuvarada muito grande, nos meses de águas, né, intenso, de chuva intensa, que é janeiro, fevereiro, março, aquela localidade, para ir embora, moto, gente, a água sobe, né, muito rápido no momento de enchente e leva, né, automóvel e leva moto, né, desliza ali por aquela área, ali pela água, é muita perda que tem nesse período. Então, tem pessoas que esquecem, principalmente, né, que nesses períodos de verão, dá chuvarada, enchente muito rápido e acaba deixando o seu carro ali e tem perdas, né, do motor, enfim. Essa imagem, então, nessa imagem aqui, é muito semelhante ao que acontece em Itapeva. Aqui também, né, nas nossas cidades, tem partes mais baixas que acabam ocorrendo ali a falta de bueiros ou a falta de galerias para escoar essa quantidade de água em período de chuvarada. E daí o que acontece? A água não tem para onde, né, escoar, acaba subindo, né, e ocasionando como esse carro aqui, ou até as casas, né, que estiverem, né, próximas a essas áreas de enchente, que vão ser inundadas. Lá em Itapeva, tem um local que fica próximo à entrada da Vila Aparecida, sabe?
Então, tem um córrego ali, que é o córrego do Aranha, né? Onde, por conta como fala, da retirada da vegetação, né? Ele foi ficando mais estreito, aquele córrego. Então, quando tem um volume de chuva muito grande, como o córrego está estreito, aumenta muita água muito rápido. E daí, subindo essa água muito rápido, ele acaba, né, entrando num local ali, no que a gente chama de formigas, né? Ele acaba adentrando ali a casa das pessoas, né? E tendo perda de móveis, geladeiras, né? Que são os eletrodomésticos das pessoas, né? Num período muito rápido também. Quando se percebe, a chuvarada vem, invade a casa das pessoas as águas, sobem, né? Muito rápido e acaba. As pessoas estão trabalhando, às vezes eles têm perdas aí de cama, de sofá, de televisão, de geladeira, por conta das enchentes. Isso em Itapeva tem, eu sei que em Tararé também tem. Quem mora ali perto das águas ali sempre passa esse problema, né? Em certos períodos. Até esse ano apareceu de Tararé, apareceu na TV Globo, né? No Jornal Nacional, né? A subida da água muito rápido, né? E perda, então, de várias casas ali de Tararé, tá? E esse caso, né, de moradias que são feitas sem, né, uma infraestrutura, né, em locais realmente de perigo de deslizamento. O que acontece? Embaixo, às vezes, desse solo, nós temos uma rocha, que é uma rocha, então, né, que embaixo do solo tem a rocha pura. O que acontece? Quando chove, ele vai encharcando esse solo ele fica fofo, fica encharcado. Choveu demais, né? Ele vai acabar com o peso do solo encharcado, ele vai acabar deslizando. Vocês vão ver que essas casas aqui, elas não podem mais ser habitadas, né? Porque numa próxima chuvarada, provavelmente isso aqui vai abaixo, tá bom? Isso acontece muito nos morros do Rio de Janeiro. Então, deixa eu fazer a leiturinha para vocês desse pedacinho. Enchentes e deslizamentos. As enchentes são um problema cada vez mais comuns, eu devia ter colocado comuns, né? Nas grandes cidades brasileiras. Isso ocorre principalmente por causa da impermeabilização do solo, que é coberto por maior parte de asfalto e cimento. Com isso, a água não consegue penetrar e acaba acumulando sobre o solo. Outro fator que colabora com as enchentes é a alteração dos cursos da água, né? Como o aterramento para construções civil ou mudanças de cursos de rio, o aterramento das áreas pantanosas, locais para onde a água escorreria. Sem essa possibilidade, ele se acumula sobre o solo ou mesmo a ocupação irregular na beira dos rios. Tá? Eu vi uma situação esses dias, eu até tinha conversado com uma outra turma, sobre a situação, né, em Manaus, onde as casas que ficam sobre o rio, né, porque, né, tem umas habitações ali mais simples que ficam próximos aos cursos d'água. E as pessoas tentando, né, fazer ali um madeiramento tal para as pessoas passarem e chegarem até a sua casa, mas de uma forma tão precária, eu até vou verificar aqui se eu consigo encontrar para vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Aumento do nível da água em Manaus. Deixa eu ver se tem uma reportagem aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui se nós temos a imagem da notícia. Essa situação aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a reportagem. As pessoas fazendo, gente, umas madeiras para conseguir atravessar aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui de uma semana atrás. Deixa eu mostrar a vocês. Incrível, gente. Olha as gambiarra que o pessoal vai fazendo, né, para tentar controlar aí, para poder entrar nas suas casas nesse período em Manaus, tá bom? Então, essa cheia do Amazonas, né, que acabou aplacando 40 municípios, entre ele e Manaus, acabou, né, nessas pessoas que moram próximo ao rio, que são os ribeirinhos,
acabarem tendo suas casas invadidas aí pela água, ou aqueles que ainda não foram invadidos, né, eles acabaram construindo aí umas certas madeiras assim para conseguir se locomover ali por cima, né, das áreas alagadas, tá? Tem várias imagens assim de Manaus, eu vou colocar só essa, mas tem outras, se vocês pesquisarem mais, vocês vão ver outras situações de enchente. Deixa eu ver se daqui que eu tinha colocado para vocês. Só um minutinho. Pode nos ajudar aqui a verificar um pouquinho essa situação de enchente. Lembro que eu tinha colocado um interessante. Aqui, só um minutinho. Vou fechar só meu áudio, meu vídeo um pouquinho para vocês verem a reportagem. No início de ano, as tragédias causadas pelas inundações em todo o país aumentam. Seria isso um alerta da natureza? Afinal, por que essas inundações acontecem? E por que, a cada ano que passa, elas pioram ainda mais? Em janeiro de 2020, além das crises internacionais com a epidemia de coronavírus, o Brasil teve mais problemas a serem observados e combatidos. Municípios dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro sofreram com as fortes chuvas, que consequentemente geraram alagamentos, desabrigando dezenas de milhares e matando quase 60 pessoas apenas no mês de janeiro. Uma situação que se torna cada vez mais frequente nessa época do ano. Esse aumento na frequência não é algo aleatório e derivam diretamente das ações da nossa sociedade nas últimas décadas. A primeira delas é a ocupação cada vez mais próxima de córregos e rios. Isso, além de diminuir significativamente a área de permeabilidade, coloca edificações nas regiões que naturalmente sofrem alagamentos. Em segundo, vem o aumento dos grandes centros urbanos. O progresso é algo muito bom, porém, quando vem sem o devido planejamento, simplesmente pavimentando ruas sem o estudo hidrológico da região, só aumenta os problemas, pois a água que antes era facilmente escoada para os córregos e rios, ou simplesmente absorvida pelo solo natural da região, agora escoa por ruas pavimentadas. Isso sem considerar os sistemas de drenagem urbana que muitas vezes são ineficientes. O terceiro ponto é a conscientização individual. É muito fácil exigir dos governantes a solução dos problemas pelas enchentes. Porém, as atitudes cotidianas de cada indivíduo podem ajudar ou aumentar esses problemas de inundação, pois aquele pequeno papel de bala que você joga na rua ou aquela garrafa PET descartada fora da lixeira podem gerar o entupimento dos bueiros, tornando o sistema incapaz de exercer o seu papel principal de drenagem. Quarto, a canalização dos córregos em prol da arquitetura ou especulação imobiliária. Com o aumento dos grandes centros urbanos, a valorização do metro quadrado cresce exponencialmente, fazendo com que o planejamento seja pensado apenas na especulação imobiliária e não nas funcionalidades essenciais para o correto funcionamento dos sistemas de drenagem. Um exemplo disso são as obras feitas na década de 70 em Belo Horizonte, que simplesmente canalizou diversos córregos da região, solução que funcionou por algum tempo, porém, com a diminuição das áreas permeáveis da região, a capacidade máxima dos condutos calculados há quase 5 décadas foram ultrapassadas, transformando esses sistemas em verdadeiras bombas relógio. Hoje o Leitão está por baixo desta nova e ampla avenida. Uma verdadeira passarela negra que vai ajudar a resolver nossos problemas de trânsito. Cenas de enchentes você nunca mais verá.
Imagina, né, como o homem acha que pode solucionar tudo, né? E na verdade deixa mais caótico uma situação ainda do que já se via, né? Eu tinha até me esquecido dessa situação que eu ia colocar de mobilidade urbana, né? Me perdoem, eu acabei, né, por esquecer de colocar esse trechinho, que também faz parte, né, da nossa questão de problemas sociais, e não que eu não dê peso, eu quis dar peso e acabei esquecendo de colocar um trechinho para vocês. É claro que eu não posso colocar tudo, né, eu demoro. Olá! Está começando mais um Quer Que Eu Desenhe. E como o pedido de vocês é uma ordem pra gente, o tema de hoje foi uma sugestão da Williane Moraes, que é sobre a mobilidade urbana. Mas antes de caminharmos sobre o assunto, fique ligado até o final do vídeo, porque vai ter desconto para assinar o Descomplica. Isso mesmo! Aproveite também para se inscrever logo no canal, ativando o sininho que fica aqui em cima para receber notificações e ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Agora, se você quiser um mapa mental completão, é só clicar no link aqui embaixo na descrição e baixar a qualquer momento. Agora pegue uma carona com a gente para entender o que é mobilidade urbana. Para começar do começo, a mobilidade urbana nada mais é que a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área urbana. E as motivações aqui são diversas. Podem ser por razões sociais, econômicas ou até mesmo afetivas. Afinal, quem nunca foi até a outra ponta da cidade para encontrar o crush, não é mesmo? E como a gente faz tudo isso? Usando os modais de transporte, claro. Trens, ônibus, carros, tudo isso são meios que utilizamos para nos transportar no espaço público urbano. E aí que entra o grande desafio da mobilidade urbana, que é a gestão pública conseguir fazer um planejamento urbano adequado sem congestionamentos. O problema todo aqui é que a população urbana não para de crescer, e isso dificulta tudo o que precisa ser planejado, como os meios de transporte, os caminhos, as rotas, as estradas, enfim, é coisa pra caramba. Ah, mas por que em alguns lugares a mobilidade urbana funciona melhor do que em outros, professor? Para entender melhor, a gente precisa de contexto. O planejamento urbano nos países desenvolvidos aconteceu de maneira bem diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países mais pobres, a ocupação urbana aconteceu de forma acelerada e desordenada. Era mais ou menos assim: quem chegava primeiro ou tinha mais dinheiro, morava perto do local de trabalho, que costumava ser no centro das grandes cidades, já que elas foram formadas principalmente a partir da atração de mão de obra para as indústrias. Já nos países mais ricos, o planejamento urbano se deu de modo mais organizado, nos quais as pessoas de baixa renda eram alocadas nos centros das cidades justamente para elas evitarem grandes deslocamentos até o local de trabalho. O resultado disso é o oposto do que costumamos ver por aqui. A especulação imobiliária se deu nas áreas mais afastadas, fazendo com que aqueles que tivessem mais grana pudessem ter carros para se deslocar pela cidade. Mas não se engane, achando que tudo estaria resolvido se fosse dessa forma em todos os lugares, ó pequeno gafanhoto. O carro é um produto símbolo da ideologia do capitalismo pós-Guerra Fria. E o forte estímulo que se tem hoje em dia para a população comprar o seu veículo particular é o principal problema da mobilidade urbana atualmente. E olha que essa conta nem é tão difícil assim de fazer, hein? Você paga caro por um carro que transporta 5 pessoas, mas que muitas vezes só terá um passageiro e mal vai sair do lugar, com tanto congestionamento, principalmente na hora do rush. Por outro lado, você tem outros meios de transporte, tanto rodoviários quanto ferroviários, como ônibus, metrôs e trens, que deslocam a mesma quantidade de pessoas, ocupando bem menos espaço. E anota aí para não esquecer, hein? Essa é a maior contradição da mobilidade urbana. Entendido tudo isso, fica claro quem ganha essa corrida, né? Opa! Peraí, sinal vermelho que a administração pública está passando. Um dos maiores problemas dos transportes públicos, e aqui já estamos falando de Brasil, é o monopólio de grupos administrativos que operam as companhias de transporte em parcerias público-privadas e que, claro, visam lucro. E aí o resultado é aquele que a gente já sabe: transporte com preços abusivos, precários, sem segurança e com deslocamentos mal planejados, fazendo com que a população gaste um tempão de um lugar para o outro. Só para você ter noção, se você passar 4 horas por dia dentro de um ônibus, em 10 anos, isso equivale a 9.600 horas, que é o mesmo que 400 dias. Daí, quando você vê, já passou quase 2 anos da sua vida dentro do transporte público. Parece loucura, mas é a realidade de muita gente. E usar carro, transporte público? Tô fora. Pego minha bike e vou embora. Afinal, a bicicleta é um meio de transporte gratuito, saudável e rápido. Mas, infelizmente, a gente encontra problemas para pedalar todo dia por aí. Faltam medidas públicas, falta segurança para os ciclistas.
motoristas. E ao mesmo tempo, esse é um grupo que cresce cada vez mais. E a coisa fica ainda pior para as pessoas de áreas periféricas. Elas não conseguem se locomover adequadamente de bicicleta, pois se deparam com longas distâncias e falta de infraestrutura, como a inexistência de ciclofaixas, ciclovias ou ciclorotas. Ou seja, o básico, né? E já que estamos falando de acesso à cidade, vamos para o nosso último tópico do vídeo de hoje. O que a mobilidade urbana tem a ver com as classes sociais? Tudo. A gente não pode esquecer que o direito à mobilidade está relacionado a quem você é dentro da cidade. Mas como assim? Minorias e pessoas mais pobres não têm o mesmo direito ao acesso à cidade que a população mais rica. Pessoas negras, mulheres, LGBTs e cadeirantes têm a mobilidade mais restrita em relação aos grupos mais dominantes. Grupos mais excluídos tendem a sofrer mais violência nas ruas, por exemplo. Sem contar que a periferia não tem acesso à mesma cultura que as pessoas que vivem nas áreas centrais. Isso tudão está relacionado a fenômenos sociais, geográficos e históricos, que com o passar do tempo resultam na organização socioespacial e territorial que vemos hoje nas paisagens das cidades urbanas e nas relações sociais. Ufa, foi? Tá vendo como andar de ônibus ou de carro é mais complexo do que parece? Ainda bem que o Descomplica tá aqui para descomplicar. Agora é só baixar esse mapa mental aqui embaixo no link da descrição e rever o vídeo quantas vezes quiser. E se você gostou desse conteúdo, Eu tentei achar ali o mapa, né, para colocar ali para gente, e acabei esquecendo, né, ele baixado no pendrive, né? Desculpa pela minha falha, mas assim que puder eu tento, né, me organizar novamente, né, para poder fazer essa alteração. Bom, depois da enchente, vamos ver o caso do lixo urbano. Esse também é um problema que é difícil de conscientizar as pessoas, e está dentro também daquela questão que nós falamos, alguns slides anteriores, de lotes vagos, né, que muitas pessoas acabam, né, não tendo aí a manutenção dos seus próprios terrenos, virando ali, né, grandes depósitos de lixo, né, tá trazendo tanta doença, né? Então, bom, aqui. O aumento populacional causa uma maior, o aumento populacional causa maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção de consumo. Quer dizer, é muito descarte de embalagem de plástico, de caixinha daquele tipo Tetra Pak, né? De embalagens até agora, aquelas de isopor. Então, você vai vendo cada vez mais embalagem para os produtos, né? E o aumento do número de pessoas consumindo cada vez mais esses lixos, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 7 bilhões e meio. Imagine o volume, né, de descarte que nós temos na atualidade, né? Então, já dá para ter noção que o número de lixo ali descartado por nós é muito grande. Por isso, tanto se fala, né, em embalagens recicláveis, né? Eu até fiz uma aulinha sobre recicláveis, né? Para no momento que a gente tiver uma aula aí, num final de semana, num sábado, por exemplo, para reposição, eu quero colocar essa questão de embalagens recicláveis, como isso é importante para a gente, pelo menos reduzir um pouco essa questão do descarte irregular do lixo, tá? Bom, com isso, os lixos urbanos se tornam outro grande problema para o meio ambiente em outras áreas urbanas, porque a falta de um tratamento adequado para os resíduos sólidos domésticos, principalmente os despejados em lixões ou em cursos d'água, queimados ou depositados em terrenos baldios, vão causando um grande impacto ambiental severo no nosso solo, nas águas e até mesmo no ar. Então, eu tentei, já tinha colocado, né, numa imagem anterior, o despejo, né, dentro da água, né, de um curso de rio, do lixo, né, dos dejetos. E aqui nós temos também 3 imagens, né, de regiões muitas vezes metropolitanas, né, você vê que é uma cidade grande, né, cheia de recursos, como é o caso de Salvador, e ali, né, os lixos, né, jogados todos misturados, quando alguns deles poderiam, né, ser feito da coleta seletiva, retirados ali, como essas garrafas, né, garrafas PET, garrafas de água, né, poderiam ser recicladas, né. Aqui terrenos baldios, né, onde as pessoas passam por meio desse caminho, cheio de lixo que as pessoas vão jogando, né.
Ali você vai ver blusa, vai ver móveis, vai ver resto de pneus, tudo jogado nesse terreno. E aqui, né, aquele comum, né, no cantinho da rua, as pessoas vão colocando o lixo, né, esperando que os coletores passem, e daí, no final, acaba rasgando os sacos de lixo e eles se espalhando pelas vias. Então, é bem complicado. Aqui onde eu estou hoje, eles têm uns containers que ficam, né, a cada tantos metros tem um container aqui em Sorocaba, que é para coletar, então, esse lixo, né, para evitar que ele fique espalhado. Então, as pessoas, depois de recolherem o lixo da sua casa, vão, né, do outro lado da rua, já tem um container ali, né, que abarca ali toda aquele material que vai ser descartado, vai direto para o container. E alguns dias da semana, se eu não me engano, são 2, passa, né, um caminhãozinho pequenininho, né, que é da coleta seletiva, que eles já informam, né, a comunidade, né, já põe alto-falantes ali, né, deixando bem claro que a coleta seletiva chegou. Daí os vizinhos têm tempo de recolher ali caixinha de leite, o vidro de refrigerante, né, e outros materiais recicláveis para separar ali em sacolinhas, alguma coisa que eles vêm passando, né, 1, 2 vezes ali, faz o contorno para estar pegando, né, esses recicláveis aí que vai gerar um lucro para essa população que trabalha com esse material, tá bem? Coloquei aqui que esses lixos, né, urbanos vão produzindo gases e substâncias tóxicas que, ao entrar em contato com o meio em que são depositados, vão sendo causadores de doenças graves e contaminação do ambiente. Também é preciso destacar que, em relação aos lixões, os mais afetados são as camadas mais pobres da cidade. Justamente é a camada que dispõe de menores recursos na questão de atendimento hospitalar. Quantas pessoas, né, já tiveram acesso à moradia muito próximo aonde é descartado o lixo da cidade e acaba, né, convivendo ali com vários tipos de mosquitos que levam doenças, né, às pessoas. Esse lixo que vai, né, sair um líquido ali que vai contaminar o solo e quando chove ele acaba, né, sendo absorvido aquele material mal cheiroso, ele está sendo absorvido pelo solo e pode escoar aí próximo da nascente. Então, é muito perigoso. Claro que tem cidade que existe aí toda, né, uma política pública voltado para a coleta de lixo e locais específicos, né, para esse despejo, para que depois, né, seja aí trabalhado esse lixo na hora, né, do seu descarte. Mas, na maioria das nossas cidades, né, às vezes as políticas públicas não estão muito voltadas para esse questionamento. Até podemos ressaltar que agora, no período de pandemia, nós vimos muitas situações, né, em que as pessoas não estavam sendo conscientes na sua forma de descarte a proteger aí o coletor, né? Porque a gente tem que lembrar que esse pessoal não parou de trabalhar, né? O pessoal, então, não ficou em casa. Os coletores estão trabalhando ali diariamente 4, 3 vezes por semana na sua rua, passando ali para coletar, né? Próximo à sua casa, na frente da sua casa. O que acontece? Eles são, né, pessoas que estão ali de linha de frente, né, com a questão da pandemia. Então, eles já, até em Itapeva, nós infelizmente perdemos, né, um desses trabalhadores, dos coletores, que acabaram adquirindo Covid, né, e chegando a falecer. Mas é uma consciência geral, a população inteira tem que ter consciência de como vai descartar esse lixo para não ser perigo, por exemplo, para o coletor. Eu coloquei aqui que esse problema atinge, né, as camadas sociais mais pobres, ocorre principalmente na periferia, onde se encontram os lixões da cidade. Então, são crianças que brincam próximo ao lixão, né, famílias que muitas vezes coletam materiais recicláveis dentro do lixão, sem, né, um EPI adequado, ali, né, totalmente descobertos, vão lá e começam a coletar coisas para reciclagem, sem nenhuma proteção. Então, tome cuidado com o descarte, principalmente, né, de vidros, agulhas, né,
coisas que eu coloquei nessa reportagem, que às vezes em casa a gente vai lá, quebra um copo e simplesmente bota na sacolinha plástica e põe lá no latão, depois pega tudo aquele saco e leva para o coletor levar. Mas e cadê o coitado do coletor na hora que ele vai, por exemplo, né, bate num braço que está desprotegido, alguma coisa, e corta com o vidro de um copo, de uma garrafa ou de algo perfurante. Então, tem que tomar cuidado quando vai descartar essas coisas em casa. Foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu só pegar esse pedacinho. Essa reportagem é do começo da pandemia, mas ainda as informações são válidas como se fosse de ontem, tá? Todas as informações que estão contidas aqui ainda são muito importantes para nossa visibilidade desse grupo, né, que é os coletores e que recolhem, né, Mesmo. os nossos desertos. Tem que ter cuidado com o descarte do lixo ali para não colocar em risco, né, a saúde de quem está trabalhando aí na rua. E neste momento de pandemia, os cuidados precisam sim ser redobrados. Por isso a gente recebe aqui a assessora de comunicação da Comurg, Raxa Oliveira Abrantes. Raxa, explica para a gente, é um momento de maior cuidado, né? Por quê e de que forma o pessoal pode ajudar esses profissionais? Sim, a coleta orgânica e a seletiva, elas não foram paradas nem suspensas por ser um serviço essencial para a saúde pública da cidade. Mas a recomendação é que as pessoas cooperem condicionando bem o resíduo produzido dentro de casa. O lixo orgânico, ele deve ser armazenado em sacos apropriados para lixo resistentes e não superlotados. Ele tem que ter um espaço, uma vazão para poder amarrar bem, para não haver nenhum tipo de contato do resíduo com o nosso servidor, com o nosso coletor. Saco apenas basta ou não? O ideal seria 2, mas se a pessoa coloca menos quantidade e lacra bem, a possibilidade de vazamento é menor do que o uso de sacolinhas plásticas. A gente recomenda que as pessoas evitem o máximo a usar sacolinhas, porque elas não são resistentes. Nesse momento que muita gente está ali infectada com a Covid-19 ou até com a suspeita, esse lixo que tem alguém em casa aí contaminado ou com a suspeita, tem que ter um cuidado redobrado. O que a pessoa pode fazer com esse lixo? Esse lixo, ele tem que ser armazenado no mínimo em 2 sacolas, 2 sacos. Máscaras, luvas, normalmente a gente entende que são materiais recicláveis. Nesse caso, não, eles né? passam a ser infectantes e não podem ser descartados junto com o lixo reciclável. Ele tem que ser acondicionado em 2 sacos também, lacrados bem e descartados juntamente com o lixo orgânico que vão para o aterro sanitário. Agora, a gente sempre faz o alerta sobre materiais também perfurantes, cortantes, cacos de vidro, né? Vamos reforçar. De que forma o pessoal deve fazer para descartar esse tipo de material? Nesse momento, é primordial que as pessoas tomem esse cuidado para poder não machucá-los, né? A gente orienta que os cacos de vidro têm que ser embalados dentro de um PET, dentro de um papelão, que espetinhos e seringas, agulhas, colocam assim, ó, coloca dentro de um PET, dentro de um saquinho, que preservam a saúde deles, né? Já elimina o risco, Isso. Né? As folhas de vidro, a gente pede para que coloque em volta de um jornal, dentro de uma caixa, que escreva que é vidro, mesmo que coloque num saco, escreva que é vidro, que aí os nossos servidores já vão coletar, ciente que aquilo é vidro, eles vão ter um certo cuidado. Inclusive, eles já têm todo o equipamento, né, para evitar esse tipo de situação. Sim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Deixa eu ver, olha aqui, tem luvas, máscaras, todo mundo tendo atenção redobrada. Foram orientados também nesse momento? Eles foram orientados, mas a máscara e luva já fazem parte do equipamento de segurança necessário para a profissão deles. Eles receberam álcool em gel, assim que tem um intervalo, eles passam, eles tiram a luva, fazem a higienização ideal para preservar a saúde deles e dos familiares deles, né? A higienização do próprio saco de lixo ou da lixeira ali, às vezes o pessoal faz uma solução em casa com água sanitária ou tem spray próprio, pode ser usado também, quem quiser? Pode ser usado. A gente recomenda que todo tanto de higienização que tiver, né, é válida, mas só o fato da pessoa condicionar bem o resíduo dentro do saco já é importante. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente inclusive aproveita para agradecer esses profissionais que, como a gente, não podem ficar em casa, precisam trabalhar, é um serviço essencial. A gente pede mais uma vez a atenção do pessoal aí para tomar todos os cuidados e não expor a saúde aí desse pessoal que está na rua trabalhando pela gente. Eu volto com você.
Bom, por que é importante de sempre reforçar, né, a empatia com o outro, né? Porque a gente precisa, né, dar aí a orientação para vocês correta da forma do descarte, mas também lembrar, né, que essa consciência é de todos, né? É da nossa família, né? Desde os pequenos, dos mais jovens até os, né, mais velhos, todos eles têm que ter a consciência do descarte. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as poluições. Então, eu coloquei aqui para vocês, primeiramente, a poluição de solo, porque a gente estava conversando sobre o descarte aí do lixo. Então, eu já quis engatilhar aí, né, um assunto no outro, para a gente poder já encaminhar para os problemas, né, saindo aí dos problemas urbanos, para irem para os problemas também ambientais, tá bom? Então, nós vamos trabalhar vários tipos de poluição que são de ordem urbana, porém que afetam diretamente o meio ambiente. Bom, aqui, poluição do solo. Acontece devido à deposição, infiltração ou acúmulo de substâncias que alteram a composição natural do solo. Pode acontecer pela ação do homem ou por fenômenos naturais. Então, a gente não pode esquecer que, às vezes, no momento de deslizamento de terra, como a gente estava conversando, né? Esses materiais, né, por exemplo, de construção, de casa, podem deslizar, né, para partes mais baixas da cidade, trazendo acúmulo de lixo, né? Então, nós temos várias situações. A enchente, ela pode levar esse acúmulo de lixo para um outro terreno. Então, nós temos aí os fenômenos naturais, a chuva, os deslizamentos de terra, que podem ocasionar aí, né, essa leva de dejetos de um local para o outro, levando à poluição do solo. Bom, a origem dos poluentes do solo são os agrotóxicos, são os esgotos domésticos, o lixo que a gente descarta, os resíduos industriais e o uso de fertilizante, né, pelo homem do campo. Então, né, de desenhos ali para dar uma ênfase, né, do descarte, né, do lixo, do descarte, né, dos rejeitos. A poluição do solo pode causar a inviabilização da sobrevivência das plantas e animais. Lembrando que o solo ele vai ter os nutrientes ali para crescer as plantas que vão servir de alimentação aos nossos animais. A alteração em ciclos biogeoquímicos, né, que vai deixar, né, sem nutrientes esse solo, levando ele até, por exemplo, a arenização daquela área, tá bem? Deixando aquela área desértica, arenosa. A alteração, né, da qualidade da água e doenças. Como evitar, então, a poluição do solo? Fiscalizar as atividades poluidoras. Geralmente nós temos, né, as nossas prefeituras, né, contratados para esses fins, mas nem sempre dão conta, né, de fiscalizar todas as atividades poluidoras, né. Descartar corretamente o lixo, que é o que a gente está cobrando, né, com os vídeos anteriores, mostrando, falando até, inclusive, sobre o descarte, né, do nosso lixo, né, e daqueles que são possíveis de reciclagem, né. Criar aterros, promover a coleta seletiva e a reciclagem, controlar o uso de fertilizantes e de agrotóxicos, né, isso para defender, né, o nosso homem do campo, garantir o tratamento de resíduos domésticos e industriais. Então, a importância, né, da nossa cidade ter aí, né, o seu saneamento básico, né, e com o sistema de esgoto, né. Já houve várias críticas que as nossas cidades não tinham a coleta, né, para tonéis aí de esgoto, mas não tinham o tratamento, né. Então, vamos ver se está garantido, vamos fiscalizar, né, como, né, participante, cidadão, né, temos que verificar se o tratamento, né, de esgoto está ocorrendo nas nossas cidades, tá bem? Eu acho que ficou muito grande esse daqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui só, pouca coisa, tá, gente? Aí, desculpa, só para aparecer um pouquinho mais aqui. A poluição do ar. A emissão sem tratamento de gases prejudiciais à saúde humana
e ao meio ambiente, como o gás carbônico, o CFC, né, no caso o clorofluorcarboneto, são as principais causas da poluição do ar. Os principais responsáveis por esse tipo de poluição são os automóveis e as indústrias, né, que utilizam, né, a queima de combustíveis fósseis para, né, a sua fonte energética. O ar poluído, ele afeta a saúde humana, causando problemas respiratórios, alergias, infecções, em casos, né, mais graves, como acontecia lá nos anos 80, né, com os poluentes das fábricas, né, de Cubatão, né, cânceres, né, além de poder gerar impactos na natureza que vão alterar, né, as condições climáticas, como o aumento da temperatura, o aquecimento global, o efeito estufa, que são temas que a gente vai estudar, né, daqui a pouquinho, né, nos slides posteriores, tá bom? Coloquei aqui, cerca de 60% do gás metano lançado na atmosfera é fruto das atividades humanas. Quais são elas? 5%, né, da queima do material vegetal, 1% postos de gasolina, 10% do esgoto, 4% o esterco, 13% aterros e lixões, 1% na produção do petróleo, 4% da queima de gasolina ou de diesel, 28% na criação, então, de ruminantes, 11% dos campos de arroz inundado, 15% da queima de gás natural e 8% da queima de carvão, ok? Então, são algumas, né, das situações que a professora conseguiu encontrar, né, em cima do IPCC, né, que já vai colaborar, né, com essas situações, né, relacionadas à questão climática, tá bem? Eu coloquei aqui um vídeo sobre os tipos de poluições. Eu esqueci meu vidrinho d'água. Mas a professora, daqui a pouquinho, volta nesse vídeo como ela fez no anterior, para a gente dar uma olhadinha. Assim, a professora fala sobre os outros tipos de poluição e volta ali nessas duas situações, de como poluir menos e os tipos de poluições que a gente vai discutir, tá? Na poluição do ar, aqui eu coloquei a poluição de origem natural, né? No caso do natural seria, né, os gases que são emitidos através do vulcanismo, né? Poluição relacionados ao meio de transporte, o caso dos automóveis, poluição, né, pela combustão, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a queima da cana. Hoje é irregular no Brasil, né, fazer o corte de cana manual por conta que tem que ser queimado, né, para depois ser feito o corte, né? Mas, né, eles têm um período aí, né, tem alguns anos para que não sejam multados, né, essas pessoas que ainda fazem dessa colheita manual, né, a forma, né, de retirada da cana. Porém, né, existe lá na legislação que terrenos com tanto lá de declividade não pode ser plantado mais a cana, porque nós precisamos que a cana seja plantada em locais que não haja uma quantia lá de declividade para que ela possa ser colhida, né, através de maquinário e não mais queima, né, e depois colhe, tá ok? Então, colheita manual é proibida. E poluição devido às indústrias, né? A industrialização, ela é acompanhada, né, através da política pública, com verificação se tem lá o filtro e tudo mais. Mas mesmo assim, né, as indústrias, a quantidade de indústrias que utilizam aí certos tipos de fonte energética que são poluentes, ainda são principais, né, motivos da poluição do ar, principalmente em regiões metropolitanas, onde abarca a maior quantidade aí de indústrias, tá? Fontes da poluição, então, como a gente estava discutindo, né, sobre esses meios, né, os 4 tipos de poluição, nós temos através da queima de combustível fóssil, inseticida, herbicida, poeira de fertilizante, operações de mineradoras, animais confinados, queimadas de florestas, entre outros, tá bem? Desculpe estar passando rapidinho, mas é que eu queria pelo menos terminar hoje as poluições para ficar semana que vem, né, a chuva ácida, ficar semana que vem a questão da inversão térmica, as ilhas de calor, né,
aquecimento global. Então, eu queria deixar essas partes para a semana que vem, que daí a gente já faria atividades sobre eles. Então, eu estou dando uma passada nas poluições de uma forma mais dinâmica. Mas se vocês sentirem, né, que faltou alguma coisa que a professora não falou, vocês retomam comigo semana que vem, que a professora volta naquilo que vocês acharam que poderia ser mais, como é que fala? Pormenorizado. Professora, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre tal poluição. Professora, volta, não tem problema, tá? A poluição da água é provocada principalmente pelo despejo de lixo, resíduo químico e esgoto de indústrias e residências sem tratamento nas águas de rios, lagos ou oceanos. Consequência, são muitas, inclusive atingindo a saúde humana como doenças como hepatite, febre tifoide, diarreia, etc. E também, né, para as plantas, floras e animais que dependem do acesso à água limpa. Então, eu coloquei alguns tipos de doenças, né, e os seus sintomas. Então, a professora já deixou aqui alguns destacados, para caso vocês façam, mas quais são as principais doenças da água, né, ao longo do tempo que atingem, né, a vida humana? Por exemplo, a cólera, né? Ela afeta apenas os seres humanos, sua transmissão vem diretamente dos dejetos fecais de doentes, com contaminação por ingestão, principalmente de água contaminada. Ela vai causar diarreia, vômitos, rápida desidratação, acidose, câimbras musculares e colapso respiratório. A mebiase, né? Essa ameba se alimenta de bolo de alimentar e sua presença causa, né, a disenteria aguda, febre, calafrios, diarreia né, sanguinolentas, com sangue. A gastroenterite é o vírus que causa diarreia, vômitos, levando a desidratação grave, né? Lembrando que elas levam à morte, né? A hepatite, vírus que ataca o fígado, causando febre, mal-estar, falta de apetite, né? E icterícia. A desinteria bacilar, né? Que são fezes com sangue, pus sanguinário, vômitos e cólicas. E a professora vai deixar o restante aqui, senão a gente vai se estendendo. Vamos lá, então, no impacto da poluição da água. Né? Esse tipo de poluição afeta tanto os países ricos como os países pobres. Né? A água poluída tem efeitos daninhos na economia dos países e regiões. Quando a demanda biológica de oxigênio aumenta, o PIB das regiões afetadas reduz 1/3. Oxidação do nitrogênio. A exposição aos nitratos, né, em idades precoces afeta o desenvolvimento, inclusive pode ser letal. Os fertilizantes chegam a aumentar os casos de atraso no crescimento das crianças em 19%. A água salgada danifica anualmente alimentos suficientes para abastecer 170 milhões de pessoas. O rendimento agrícola diminui à medida que aumenta a salinidade da água. Então, isso só para a gente poder complementar essa questão da poluição da água, que acaba atingindo, né, a todos, né, inclusive os outros setores. Bom, o despejo de esgoto nos rios e canais. Eu tentei colocar aqui algumas imagens de impacto, que realmente isso acontece, né, das crianças estarem brincando, né, nos rios em áreas poluídas. Isso também acontece na nossa região norte, de onde eu tirei essa imagem, tá bom? Onde os meios de transporte realmente estão relacionados à hidrovia, tá? Aqui é uma imagem mesmo das margens dos rios de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo, não da cidade de São Paulo. O crescimento desordenado e a falta de infraestrutura urbana das cidades fez com que ocorresse uma ausência de planejamento em relação ao nosso saneamento básico. Esse fato ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário, doméstico e industrial em rios e canais de grande escala, fazendo que ocorra um grande impacto no nosso ecossistema aquático, aumentando a contaminação da água, proliferação de doenças em menor disponibilidade de água doce para o consumo humano. Eu vi uma imagem no jornal essa semana, no comecinho da semana, né? No comecinho da semana passada, desculpa, onde eles estavam mostrando, né, nesses locais onde eles fazem a transposição de água de um local mais alto para mais baixo, que é a escuna, né, que chama, aqui na região, então, próxima a Avaré. A água, gente, próxima à área onde faz o giro, da parte onde fica a escuna, né, onde a água desce e tal, estava toda uma espuma branca,
como é que fala? Do sabão em pó, dos detergentes que são usados naquela área ali, daquela população local, fazem com que quando a água, né, com má qualidade chega naquela área, vai formando aquela espuma branca, mas assim, totalmente na visão, assim, das câmeras que ficaram posicionadas ao longo do curso do rio. Realmente muito feio. Aqui, né, uma criança tentando entrar, né, dentro do transporte de hidrovia, né, ali, né, competindo espaço com os rejeitos, né. O coronavírus pode ser transmitido pelo esgoto. Só 38% do esgoto no Brasil é tratado. Em 2003, houve transmissão de SARS via vazamento de esgoto. Esse vírus é da mesma família do vírus do Covid-19. Vírus presentes nas fezes das pessoas infectadas é um exemplo. Não se sabe quanto tempo o vírus do Covid sobrevive na água, né? E 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, né, tomar muito cuidado, né, com a qualidade da água que a gente consome em casa, por favor. Né? E para fechar, né, essa questão da poluição das águas é cada vez mais frequente no mundo. Por isso, temos que evitar contaminá-las. A água pode ser contaminada por acúmulo de lixo, esgoto doméstico e detrito junto às fontes de poços e cursos d'água, pelos resíduos tóxicos, né, que alguma fábrica lança nas margens dos rios, pelos produtos químicos que os agricultores utilizam para combater as doenças de suas plantas e que as águas da chuva podem arrastar para os rios, e pelos naufrágios, principalmente de petroleiros, né, em acidentes que causam o derrame de milhares de toneladas de petróleo. Aqui, né, nós tivemos um caso o ano passado, ainda estava meio caótico aí, no mês de janeiro, fevereiro, né, que no finalzinho de 2019, né, houve um vazamento de um petroleiro, eu não lembro se era árabe, eu sei que ele estava indo em destino ao Mediterrâneo, e ele acabou, né, naquela área da sua via, tendo um problema ali na abertura de uma compota e acabou, né, vazando muitos litros de petróleo, né, ali no Oceano Atlântico, próximo, né, à área marítima brasileira. O que trouxe, né, aquele óleo, aquele petróleo cru, né, para as nossas praias brasileiras. Pegou toda aquela região do Nordeste, desde o Maranhão, né, para baixo, chegando até alguns resquícios desse resto de óleo ali no Espírito Santo, ali pelos meses de março, ainda tinha, né, algumas porções, né, de óleo sendo encontrados aqui no litoral brasileiro, lá na região Nordeste e um pouco na região Sudeste. Chegou até a região Sudeste um pouquinho daquele óleo cru, tá bom? Fez com que as praias do Nordeste, desde 2019, né, ficassem paradas porque os turistas, né, não iriam, né, visitar o Nordeste por conta da quantidade de óleo que tinha nas praias. E depois, já nos meses de fevereiro, já começou, né, a se alastrar o Covid, né, a nível mundial, e também, né, a partir daí já foi fechado, né, essas praias, trazendo um arrombo muito grande, né, para a economia dessa população que mora, né, nas praias e que vive do turismo, tá? Então, foi algo que realmente afetou muito a população. Eu coloquei ali sobre o consumo d'água, né? Eu quis colocar ali, né, use bem e use sempre, né? O caso da utilização da água na rede urbana, né? É claro que ela é a menos, né, prejudicial nesse caso do gasto da água, mas nós também temos responsabilidade. O peso maior ainda está na irrigação, né, da área agrícola, né, na pecuária, né, na criação de gado, na indústria, né, mas 9% ele também tem um peso grande nessa situação, né, da falta d'água, então precisa se economizar. Então, eu coloquei aqui o exemplo, né, do gasto que nós temos no banho e na escovação. Eu devo contar para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande na hora da escovação, né, e me atentar à questão da torneira. Às vezes eu abro para molhar a escova e às vezes leva ali uns segundos para eu lembrar que tem que fechar a torneira, né?
O lavar o carro, calçada e jardim, né? Agora a gente precisa se conscientizar. Lavar o carro com balde, né? Coloca água, coloca o sabão, né? Esfrega o carro, né? E deixa por último para usar, né? A água de esguicho, né? Para poder retirar esse sabão. Não ficar empurrando com esguicho, né? O lixo, né? Varrer primeiro as calçadas, os quintais, para depois, se for lavar, né, reutilizar, por exemplo, a água do tanquinho, a água da máquina de lavar, tá ok? A descarga, né, ter de preferência, né, aquela descarga, aquelas caixinhas, né, aquela que vai atrás do vaso, aquela que vem em cima, do que aquela, né, de válvula hídrica, né, que aquela válvula hidra, ela consome muito mais água do que realmente seria necessário, né, para ir embora as coisas lá do vaso, né. A lavanderia, né, sempre verificar lá se a máquina está na sua totalidade, né, se ela está totalmente preenchida, para você não ter que lavar várias vezes, né, maquinadas de roupa. Então, deixar, né, uma quantidade realmente grande de acúmulo de roupa, para depois você utilizar as máquinas. E a louça, né, de preferível, né, tampar ali um pouquinho, colocar um pouco de água, deixar um pouco ali de molho, né, a louça, deixar, né, ela mais fácil para você poder lavar e não deixar a água correndo ali na hora que for lavar, tá bem? A situação da poluição visual, ela vai afetar diretamente o nosso psicológico. Por que eu digo isso? Né? Quando você ouve aquela imagem de propaganda no período, né, de eleitoral, um monte de placa, um monte de folheto, um monte de folder, né? É uma coisa que traz para a gente uma angústia. Ou um monte, né, de propaganda assim, de shows, né, que vão colando nas paredes, né, um monte de propaganda de loja, né? Todo essa desordem visual, né? Que a gente geralmente observa em cidades muito grandes, né? Na nossas cidades ainda é menor, né? Cidade de pequeno porte. Mas, por exemplo, Sorocaba, São Paulo, essa poluição visual, ela é realmente enervante, ela deixa a gente nervosa mesmo, porque são muitas iluminações, são muitos banners, muito folders, muito outdoors, né? E aquilo, pinturas muito fortes de comércio, né? Às vezes ali de casas de show pretas, muito escuras, dá ali uma sensação, dá uma sensação estranha. Desculpa o cachorro. Bom, esse tipo de poluição deve-se à superexposição de elementos visuais relacionados, sobretudo, à publicidade, cartazes, outdoors, placas, banners, anúncios luminosos, pichações, que também deixa a gente, né, com uma sensação ruim, tem como principais efeitos aqueles relacionados às desconcentrações das pessoas, principalmente no tráfego, quando você, né, está ali dirigindo, você acaba se distraindo, ou pedestres ou motoristas sujeitos a acidentes. Também pode provocar irritabilidade e estresse, né, pelo excesso de informação, trazendo na gente assim uma angústia, um nervosismo, né, de toda aquela bagunça, né, que fica. E as aves e outros animais, né, que às vezes vivem ali em matas próximas, se sentem o chamariz daquela luz artificial da noite, às vezes, né, passando estrada, passando rodovia, adentrando em algumas áreas urbanas e sofrendo atropelamentos, né, e coisas assim, tá? Aí, para fechar a nossa aula, a poluição sonora, tá? A poluição sonora é aquela, né, que é emitida por o barulho dos cachorros do vizinho, as buzinas, automóveis, sirenes, máquinas, né, de construtoras, né, que acabam tendo sons muito altos. Eu coloquei exemplo aqui: promoção, promoção, promoção. Barulho da britadeira, de som, de carro, de buzina, né, de sirenes, né?
carros ali de propaganda, pessoas gritando propaganda na rua, ou com aparelho de som que nem na loja 100, Lojas Bahia, né? E aqui, né, na hora da eleição, vote, 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 carro de som. Ele vai trazendo transtorno psíquico para a gente, né? Estresse, irritação, desorientação, até mesmo surdez. Esse tipo de poluição, ele é mais comum dentro das grandes cidades, né, dos grandes centros urbanos, mas também tem na nossa cidade. Ela fica barulhenta, né, em períodos, né, de propaganda. Na onde eu moro, ali na minha casa, em volta, sempre está passando esses carros, né, muito barulhentos com propaganda, menos o cara do ovo que não está vendendo mais aos R$10, viu, gente? Esse tipo de poluição causa uma série de danos à saúde. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o volume máximo que é saudável para os humanos, né, para os ouvidos humanos, é 65 decibéis, frequentemente ultrapassado no ambiente de cidade. E principalmente para fechar, não se esqueçam, né, do seu foninho de ouvido, verifiquem bem se ele está dentro desse padrão. A professora vai parar aqui, na próxima aula, a gente já vai trabalhar só com problemas ambientais. Beijo, obrigada da participação. A professora vai fechar a aula aqui, mas retoma com vocês na próxima semana, a partir da emissão de gases poluentes. Vai falar um pouquinho sobre efeito estufa, tá bom? Então, a gente vai falar sobre essas questões, né, de efeito estufa, aquecimento global, inversão térmica, chuva ácida e outros, né, que são pela poluição, né, por conta de poluição atmosférica, tá? Vou parar aqui a nossa gravação.